Oi, pessoal, como vão? Tudo bem? Nesse instante, agora, olhando aqui o céu, eu já fotografei, já deu início ao último eclipse do ano de 2024, o eclipse solar anular, com Sol e Lua, a Lua nova em Libra. E como a gente sempre fala, como eu sempre falo, a gente tem que ver o grau. O grau é 10 graus, né? Eu vou mostrar para vocês, mostrando a carta astrológica para ter uma noção de como a gente vê o eclipse. Tem muita coisa para se falar em eclipse, eu vou citar algumas, mas esse eclipse ele é entendível, né? Dá para perceber na nossa vida, na vida dos países, nas histórias que estão acontecendo no mundo. Então, é um eclipse interessante. Bem, hoje é dia 2 de outubro de 2024, agora são 4h20, mais ou menos, deve ir para o ar daqui uma meia hora esse vídeo. E aí eu devo dar uma saída para ver o final do eclipse até dar o pôr do sol, né? E o céu está limpo aqui, mas tem que olhar com óculos específicos, né? Um óculos que tem a proteção, o mesmo que se usa para você mexer com luzes fortes, com fogo, ou, que é o que eu vou usar, com um raio-x, né, com aquelas antigas raio-x, para poder olhar e não machucar a vista. Antigamente, colocava-se uma bacia de água, deixava a bacia e você olhava no reflexo da bacia. Mas hoje não dá para fazer isso porque o ângulo que vai ser agora, das 4 horas até umas 6h30, mais ou menos, é um ângulo mais difícil de você enxergar. A menos que você esteja realmente numa região muito privilegiada. Por onde passa o eclipse? Ele vem do Pacífico, cruza o continente da América do Sul e depois ele sai e morre no Atlântico. Ou seja, algumas regiões vão ser mais enaltecidas com a beleza desse eclipse anular. Já vou falar sobre o eclipse anular. Anular. A Ilha da Páscoa, em Rapa Nui, né, vai ser um dos pontos de maior visibilidade. E isso agora, nesse instante, né? E vai passar pelo Chile, vai passar pela Argentina. Quem tiver na Cordilheira dos Andes também vai ter acesso a ver, principalmente nessa região do sul. E no Brasil, então a gente tem assim um pouco da Argentina, Uruguai, Paraguai. E quem está no Brasil, você pega assim aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vai ter Rio Grande do Sul. Eu avisei alguns clientes e amigos, falaram, o céu tá ruim, né? Né? Ué, deixa eu deixar aqui sem som. Tinha esquecido de. Pronto, muito bem. Então, é um momento muito legal. Então, quem está no Rio Grande do Sul falou, que pena, está nublado, né? Mas quem for olhar, por favor, pegue uma radiografia, alguma coisa, para não machucar a vista. Na hora que eu fui tirar a foto, que deu início, já foi forte. Realmente, tem que tomar muito cuidado para não machucar a vista. Muitas pessoas têm esse hábito, né, de procurar o momento do eclipse. Então, a gente tem essa oportunidade, a gente teve a lua cheia agora, no dia 17 para 18, a 25 graus e 40 do eixo Virgem-Peixes, a gente teve uma lua cheia que passou na região do norte e nordeste do Brasil. E agora a gente está no sul. Ou seja, de alguma forma, quando o eclipse toca no país, ela também mostra alguma situação que precisa ser vista com outros olhos, né? Normalmente, os eclipses eles se repetem uma média de quase 19 anos. Em 2005, a gente teve um eclipse, a gente teve algumas manifestações da natureza, o furacão Katrina, que foi em New Orleans, que destruiu tudo. A gente tem, antes do eclipse, mas é interessante falar, o falecimento do Papa João Paulo II.
O João Paulo II, ele tem uma história. Ele nasceu no eclipse e morreu no eclipse, né? Então tem muito estudo sobre a força dos eclipses e pessoas que nascem nesses eventos astronômicos. A gente teve um atentado muito forte em Londres, que já foi em julho, 7/7, ou seja, então a morte de João Paulo II foi em abril de 2005, mas mesmo assim dá para fazer uma correlação quando a gente sabe o mapa dele, né? E o principal evento que ocorreu naquela época foi um terremoto que teve 80 mil mortos e muita destruição no Paquistão, né? Isso foi em outubro, exatamente colado a esse eclipse no ciclo anterior, né? Que é uns 8, 19 anos atrás, né? Depois a gente tem também, em 2005, o início das eleições eh, abertas no Iraque para ver quem substituiria o regime do então falecido Saddam Hussein, né? E o mais legal também, nesse eclipse, para vocês terem uma ideia, nesse ano, né? E foi em fevereiro, foi como se fosse um trígono do dia, que foi dia 14 de fevereiro, o lançamento do YouTube. Então eu vou lançar esse vídeo aqui no YouTube e vamos lá, tá? Então vamos falar um pouco do eclipse. Eu vou colocar aqui o mapa do eclipse, ó. Bem, então tá aqui, né? Olha que legal, né? A gente tem o eclipse. A primeira coisa importante para falar é que o eclipse é sempre próximo aos nodos. Deixa eu deixar aqui um pouco mais grossa a caneta, né? Aqui, ó, o eclipse que ocorre a 10 graus e 3 minutos e, e ele ocorre em conjunto com Lilith e Mercúrio. Então, quando a gente fala de eclipses, tem muita coisa para falar. Então, a gente vai ter as estrelas fixas. Então, eu vou falar um pouco delas sem entrar nos nomes e tudo mais, mas duas estrelas que têm muito a aprender, e esses eclipses a gente para perceber sobre isso, né? E então a gente vai ter o aspecto conjunto Lilith, isso é muito importante, e aqui com Mercúrio, né? Seria conjunção de 1,5 grau, né? De diferença entre o Sol e Mercúrio, e de meio grau com Lilith. Ou seja, Lilith também está eclipsando. Lilith não é um, por exemplo, um satélite como a Lua, nada disso, mas ele também está simbolicamente eclipsando o Sol. Então a gente pode falar sobre o eclipse em si, a gente pode falar sobre Lilith, que é muito importante nesse momento. E por que anular, né? Porque quando foi o eclipse, que foi aqui a 25 graus, o eclipse da lua cheia, o eclipse lunar parcial que ocorreu agora, dia 17, a lua ela estava bem distante da. Agora a Lua está mais distante da Terra, né? Agora. E naquela época, há 2 semanas e pouco atrás, a Lua estava mais próxima. Então a gente chama de perigeu. É uns 300 e tantos mil quilômetros, e aí a Lua fica grande. Então a gente chama de superlua, porque ela está muito grande. E agora, com essa imagem que eu coloquei aqui atrás, a, a Lua está no apogeu, então ela está mais próxima, né, perdão, mais distante da Terra, né? Então ela está mais distante. Então, quanto mais distante, ela vai diminuindo o tamanho. Por isso que ela não cobre todo o Sol. Então fica, imagina que a gente está aqui, a, a Lua aqui e o Sol aqui. Como ela está no apogeu, sobra um pouquinho. Então, durante um tempo, vai aparecer o Sol e depois vai chegar uma hora exato, de grau exato, que vai ficar um anel. Então, a gente chama de eclipse anular solar, que é sempre numa lua nova, né?
E, bem, vamos falar então um pouco sobre. Vou fazer o seguinte: vou falar bem rápido a respeito de alguns tópicos, né? O primeiro tópico é referente, vou colocar aqui, ó. O primeiro tópico é que é em Libra. Segundo tópico, que é com nó do sul. E depois a gente fala de Lilith, fala de Mercúrio, e se der tempo, a gente ainda fala também de Ceres, que de alguma forma está aqui, ó, em quadratura, né? São os planetas mais envolvidos. Agora, o pessoal que nasceu em 1960, 60 e pouquinho, 58, 64, tem o Eris muito próximo a esse grau. Então, de alguma forma, esse eclipse ele toca essa geração também nos seus conflitos pessoais, aonde quer que seja, porque vai depender da casa que estiver, né? Ontem à noite eu conversei com uma pessoa cujo mapa cai bem no meio do céu, ou seja, o meio do céu da pessoa está aqui a 9 graus. E aí os insights, mesmo até dolorosos, vieram através do trabalho, da equipe de trabalho, e teve que enfrentar. E na hora que conseguiu enfrentar de uma forma tranquila, até diplomática e verdadeira, a pessoa recebeu o mérito, conseguiu uma nova equipe de trabalho e falou: Nossa, agora eu consegui ver o que eu não via. E sempre tinha essas equipes prontas e eu nunca entrei em contato. Normalmente, eclipse é isso. Então, eu vou falar um pouco do eclipse antes da gente entrar. O eclipse, ele dá uma oportunidade da gente ver a vida por outro ângulo. A gente vê a vida de uma forma diferente, mas a forma que a gente vai ver ela sempre existiu. A única coisa que foi que precisava dar um apagão para você trabalhar a sua retina da alma, sua retina da consciência e poder perceber o que já existe de uma outra forma. Esse é um resumo do eclipse, espero estar sendo útil para vocês. E eu trabalho com eclipses há muitos anos, tanto com família, com casal, com mapa pessoal. Eu tenho ensinado meus alunos o tempo inteiro para olhar rápido o eclipse, o período de gestão de cada eclipse. O fenômeno astronômico é uma data tal, mas ele começa bem antes e acaba bem depois. Então, é um período de amadurecimento, é um período de aprendizado, é um período de insight. E se for doloroso, não tem problema, porque a partir dali você fala: Uau, agora eu vejo. Quando eu tive a oportunidade de estar aproveitando, estar do lado do Bert Hellinger, o Bert Hellinger chegava para as pessoas, inclusive para mim, e quando ele constelava, ele falava assim: O que você quer ver? O que você quer ver? E a partir dali começava a desenvolver a tal da constelação familiar. E aí aparecia o sistema onde havia o conflito, onde iniciava, o que estava preso, e ele falava: Ok, muito obrigado, vai embora. E a partir dali, você, com a tua consciência, você pode ter uma mudança de comportamento. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Eu não consegui gravar antes, eu realmente estou num momento bem com a agenda tarifada de vários assuntos. E aí eu vim aqui para o Rio, vou passar esses dias no Rio, o Ano Novo Judaico, inclusive, e, e ainda vou ver aqui o finalzinho do eclipse, mas em São Paulo eu não consegui tempo. Eu peço perdão que eu não passei antes, que as pessoas perguntavam porque esse ano eu não tinha passado. Mas primeiro que é Libra, né? Primeira coisa, então vamos lá fazer com a imagem aqui. Primeiro que é Libra, né? Então, quando você tem um eclipse vinculado aqui ao nó do sul, então a gente já fala de assuntos do passado, a gente fala sobre o que já foi, o que já aconteceu,
Eu tinha anotado em algum lugar, mas nem sei, vou deixar quieto isso aqui, né? Mas aí, o que aconteceu, né? Nó do Sul é alguma postura, Nó do Sul, Queto, Cauda do Dragão, é, Nó do Sul, Queto, Karma. O Nó do Sul, que está aqui a 6 graus e pouco, ele passou há pouco tempo a 10 graus, ele anda sentido retrógrado, né? Ele chegou a passar a 10 graus, e toda vez que os nodos caminham pelo eixo, no caso, o eixo Ares, Libra, eles trazem algumas coisas vinculadas a relacionamentos. O tema principal é relacionamentos. Então, quando é Libra, é como que eu vou estar vinculado com a minha sociedade, com meus inimigos declarados, né? Com o que é combinado, com as relações afetivas, com as relações profissionais e, ou seja, com a sociedade e relacionamentos. Eu acho que essa é a palavra, são as palavras é, básicas para falar de Áries, enquanto no seu oposto, aqui em Áries, né, onde está o nó do norte, é quando você começa a dar atenção para você, né? E então, o eclipse nesse eixo de Áries, Libra, ele, principalmente com nó do sul em Libra, é hora de limpar assuntos, é oportunidade de lapidar novas relações. Ou seja, você pode continuar vinculado com a pessoa, mas você tem que fazer novos acordos. E vocês podem perceber que nesse período com quem você se relaciona, o tema foi revisto. Ou é o fim de um relacionamento, ou é um recontrato e falar, olha, do jeito que você fazia antigamente, não vale a pena. E, e é uma oportunidade de você sair do sistema vigente, ou seja, são novas relações ou você sair do sistema que você estava acostumado, né? E toda vez que é nó do sul, vamos pintar aqui, toda vez que é nó do sul vinculada a um eclipse solar, em especial, é quando você tem temas antigos, né? Os caráteres, que é o sistema de defesa que você adquiriu e você acha que é bom, então você mantém esse hábito. E são os padrões de comportamento que a gente está acostumado a ter, e é uma oportunidade de término. Mas não é término da relação, é término do padrão de comportamento. E às vezes o relacionamento exige, para que continue junto, exige o relacionamento, ou seja, o cônjuge, o sócio, os funcionários, o patrão, alguém fala, cara, precisa mudar, esse jeito que você está não está dando mais certo. Mas não tem a ver com tecnologia, é, se relacionar melhor com os... Não, não. É relacionamento um com o outro. Eu comigo mesmo, tanto é que está o Sol aqui, o Sol não, que está o nó do norte, aqui, ó. E não está desenhando aqui, ó. Aqui, ó. Está o nó do norte. Vai, aqui, ó. Agora sim, o nó do norte aqui, e pegando aqui no eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, podemos até expandir um pouquinho para Salvador, para o Paraná. Vocês veem que o nó do norte ele cai nessa região da 1 para 2. Então a gente precisa aprender a sobreviver sozinho. E isso significa, se a outra pessoa fala, olha, não está legal o relacionamento, e você mantiver firme o propósito antigo, provavelmente a vida vai falar, então, se vire. E aí que tem as quebras de relacionamento. A gente tem que estar muito atento a isso. E, ao mesmo tempo, com Mercúrio junto, em Libra, a chance de... Mercúrio está aqui, ó. A chance de você conversar e buscar um novo entendimento, um novo acordo, uma nova forma de se relacionar. Para muitas pessoas tem sido muito bom esses meses anteriores ao eclipse,
quando a pessoa é direcionada no espaço terapêutico a começar a ver diferente as relações e falar, não engolir, não consentir. Quem cala, consente. Não consentir o que você não gosta. Quebrar os padrões da prisão do outro. Às vezes a outra pessoa está repetindo o padrão. Então, por que é legal gravar um vídeo falando de eclipse, que é a oportunidade de você ver que tanto você quanto o outro estão tendo a oportunidade de quebrar um padrão de comportamento. E essa oportunidade, ela te leva ao empoderamento pessoal. Com o nó do norte, aqui em Áries, ele te leva a um empoderamento pessoal. Então você abre mão do teu jeito, onde você fica quieto, onde você abaixa a cabeça, onde você engole e tudo mais, né? E o que que acontece quando você engole? Você não gosta. Quando a relação é boa para o outro e não é boa para você, você fica triste, magoado, com rancor, com raiva e com ódio. É uma sequência emocional. Você fica triste, fica magoado, fica com rancor, fica com raiva e com ódio. E a partir dali, a gente vê o quanto isso está aparecendo. Aí eu entro com Lilith, né? Sem explicar muito, mas a Lilith ela tem a ver também com essa revisão e enfrentamento, porque Lilith enfrentou na sua mitologia e ela enfrenta o quê? O poder do gênero, né? A desigualdade, a busca da igualdade de gênero, ela percebe a desigualdade e, e Lilith, além da sua mitologia de abortos e tudo mais, ela faz os términos das relações opressivas, né? Onde não há trocas reais. Então, o que acontece? Essa revisão e esse enfrentamento é um traço muito forte de Lilith. E ainda estando junto com o Nó do Sul, então ela traz um esquema antigo que tem é, uma sensação de exclusão, uma sensação de abuso, uma sensação de injustiça. Por que ele pode, eu não posso? Qual que é a diferença entre eu e ele? Só que a manifestação de Lilith, ela é reiva, ela é raivosa, igual a Juma Marruá, ela fica remoendo, e aí ela tem a sua manifestação de raiva. Isso é muito forte no caso em Libra, ou seja, os relacionamentos ou as sociedades, relacionamentos de empresa, relacionamento afetivo, é, ou às vezes até entre inimigos declarados, que é tudo manifestação ou de Libra ou da casa 7, né? E o que foi combinado não deu certo, quero mudar e tudo mais, né? Então, é a oportunidade de rever esses temas, tá? É a oportunidade de libertação do seu próprio eu, para que você seja você e, ao mesmo tempo, não esteja vinculado ao sistema com o outro. E nesse período, foram lançados dois filmes, um ano passado, que eu fiz até fiz três vídeos, no dia eu não consegui juntar, então eu fiz três vídeos, parte um, parte 2, parte 3, do Criaturas Estranhas, né? Eu acho que é isso, por fim, Pobres Criaturas, que ganhou inclusive Oscar, que mostra a mulher, a atriz principal, que se suicida, mas ela é resgatada e ela estava grávida, o cérebro do feto vai para a cabeça dela, ela começa a desenvolver, até que uma hora ela começa a se relacionar com um cara, depois ela é chamada por um outro, que eu vou chamar do narcisista, e depois ela quer ver o porquê ela se suicidou, e ela vai ao encontro do ex-marido, que é um psicopata. E tanto com o narcisista, tanto com o psicopata, ela fala basta. Gnick, Zeu, Stana, Nigmar, chega, stop, para. Ela conseguiu essa manifestação e ela termina, ela acaba.
com esse tipo de relação, e aí ela fica com um cara que ela tinha gostado no início, que é o médico, o estudante de medicina, tudo mais do filme. Mas é uma lição desse término. Eu falo sobre isso, não com eclipse, eu falo com isso de uma estrela fixa, que está numa posição aonde o Plutão, nesse finalzinho de Capricórnio, início de Aquário, faz um aspecto direto com essa estrela, que mostra uma oportunidade do feminismo, uma oportunidade da mulher desenvolver o seu direito e também falar chega, chega para esse tipo de relação machista, esse tipo de relação aonde as relações são opressivas, aonde você não tem liberdade, aonde você sente injustiça, onde você se sente abusada e tudo mais. E o principal filme desse período, eu não sei se vai estar em cartaz ainda, que é Assim que Acaba. Esse é o filme que eu estou sugerindo para todo mundo. Peço perdão por não ter feito um vídeo a respeito disso, mas é o filme extremamente importante que coincide com essa estrela fixa, com Plutão retornando no final de Capricórnio e com esse eclipse falando exatamente disso, das relações, tá? Onde você busca você inicia com o exílio, o filme começa com o exílio, e depois você é, vai ter que tomar uma posição. É assim que acaba. O filme é sobre isso. É lindo, é muito melhor que o livro é bonito, mas o diretor, mais os atores principais, né, são três atores principais, e também os coadjuvantes, muito bons e maravilhosos, lindos, bem expressivos. E para quem sabe o que que é uma relação abusiva, é um filme extremamente bom. E aproveitar esse eclipse com isso, né? O que mais que a gente pode falar, né? E é legal que aí você abre mão, de alguma forma, da fantasia da relação, né? Primeiro, da fantasia da necessidade de ter uma outra pessoa e da fantasia de ter que ter posses, porque às vezes o outro tem muita coisa e ele te segura por posses. Aí você fala, muito obrigada, eu saio fora do relacionamento e sigo minha vida. Agora, vou mudar de assunto, vou colocar mais um tema. A gente tem algumas estrelas, tá? E duas estrelas estão coladas nesse eclipse e elas têm algo em comum. Elas têm traços de se fazerem de vítima, de mentiras, de fazer o outro acreditar na verdade dele. Então a pessoa conta uma história, olha como eu sou vítima, como eu sou vítima. Então, com esse eclipse começa a aparecer que não é bem assim, que na verdade o outro lado que se fazia de vítima também é culpado, ou às vezes até mais culpado por criar celeumas, criar conflitos. Tanto mapa individual, mapa de casal, mapa de família, mapa numa empresa e no país, numa cidade, etc, etc. São estrelas que estão ensinando a gente a perceber e não cair igual massa de manobra em falsas mentiras, ou falsas verdades, perdão, falsas verdades, que no fundo, são mentiras. E como está o Mercúrio e Lilith junto, é a oportunidade de começar a ver o outro lado da história, né? Quem você acha que está errado, imagina numa separação, você fala, pô, o cara foi muito sacana, olha o que o cara fez. Aí passa um tempo, você começa a ver que o outro lado é responsável por tudo isso. Então, esses traços que eu estou colocando rapidamente são uma parte do eclipse. E, ao mesmo tempo, é a chance de você mergulhar em você mesmo ou em você mesma e falar: eu vou descobrir, através da minha autoconsciência, aí, como está em Ares, Libra, com apoio de outro, mas olhando para dentro de mim, para que eu possa ser eu mesmo, para que eu possa ser eu mesma
e poder me relacionar assim com a minha alma pessoal. Porque aqui fala, saia da falsa alma gêmea, saia da falsa alma gêmea de costas, que na Cabala a gente fala que às vezes veio para ensinar algo para você. Mas no fundo, é para você perceber que você tem uma conexão direta da sua mente, da sua emoção, com a sua alma pessoal, com o seu espírito, e acima de tudo é o que você vai carregar sempre. Isso a gente tem falado várias vezes para que você não fique preso na ilusão. Então, às vezes a gente fica com ressentimento, o nó engasgado, e tudo isso é perda de tempo. Porque, na verdade, você tem que falar, ok, valeu, muito obrigada pelo nosso encontro, aprendi muito, já sei o que não é bom e eu sigo a minha vida daqui para frente. Inclusive, esses dois filmes que eu estou colocando, Pobres Criaturas, que já está agora na Disney Plus, né? Quem quiser ver lá Disney Plus, ou compra em algum lugar só para assistir o filme, e É Assim que Acaba. Esse filme, além de ser, os dois são maravilhosos. É, eles são filmes para que a gente aprenda que a gente tem que ser feliz nós com nós mesmos e não ficar nas relações doentias. Esse eclipse fala sobre isso, né? O que mais que eu posso falar do eclipse? Existe o regente, né, o dispositor, né, que é uma palavra técnica, que seria Vênus, né, ou seja, o planeta vinculado à Libra, que é Vênus, deixa eu desenhar aqui, que é Vênus aqui, ele faz esse trígono muito especial, aqui, ó, o trígono com Saturno, trígono com Marte, né, e esse trígono, ele é sustentável, e então ele mostra que por mais guerras, por mais conflitos internos, existe uma oportunidade de emancipação e evolução. E isso é um presente, porque as guerras, elas são frutos e consequências de de nosso conflito interno, de nossas confusões emocionais. E elas vão se expandindo e fica no falso poder e abusos e tudo mais, e atacar, achando que atacar o outro vai resolver. No fundo, isso no mundo jurídico seria muito bom, né, com comunicação não violenta, com relações onde você aprende a entender o outro, aprende a ter empatia, se colocar no lugar do outro, mas nesse eclipse, com esse nódo aqui, na um fala, mas olhe para você. A gente vai ter um outro eclipse, que é a dobradinha, exatamente daqui a 6 meses, vai ser dia 29 de março, que vai ser aqui a 9 graus, né? Então a gente tem aqui a 10 graus e a 9 graus, ou seja, no eixo Ares-Libra, e esse eixo, ele fala isso. Olha, vamos ver nossa relação, vou ver eu comigo mesmo, e a gente vai buscar um novo percurso. Essa hora não sei quem no mundo não precisa de apoio. Todos precisam de apoio, mas que fale. Busque uma comunicação não violenta. E ambos os lados devem estar abertos para isso. Se um não tiver, vira guerra, vira conflito. Às vezes vira aquelas brigas jurídicas de 10 anos, 20 anos, e a pessoa só respira isso. Esses eclipses são, deixa eu tirar daqui, ó. Esses eclipses são a oportunidade, esse que passou agora, o que vai vir daqui a 6 meses, né? O que teve a 5 graus, os de 21 e 19 já são mais coletivos, né? Mas são eclipses que mostram para buscar a diplomacia. Normalmente não vem diplomacia, né? Vem conflitos diplomáticos, né? Então, e também esses eclipses, eles mostram
quem são os verdadeiros e quem são os verdadeiros mentirosos. Tanto aonde está a verdade, aonde está a mentira. Então, minha sugestão é que trabalhem com a verdade e sejam genuinamente a alma de vocês, tá? O que a gente tem falado, primeiro, look inside, not outside, for any circumstances. Olhe para dentro, não para fora, sobre todas as circunstâncias, em todos os assuntos, reflita aonde eu estou nisso, né? Qual é o tema, né? É que aqui no avião anotei aqui no guardanapo, vamos ver se é o que eu acho aqui. Qual é a minha participação nesse imbróglio? Escrevi aqui assim, né? Qual é a minha participação nessa situação, né? Como é que eu entrei nessa situação? Eu entrei por quê? Será que eu acreditei que a pessoa ia me fazer feliz? Será que eu acreditei que eu ia ter acesso a tudo? Então, quando você dá o basta, que é o que esse eclipse fala, você tem a chance de começar uma vida nova, né? E perceber que às vezes essa raiva é em função do que você criou, tá bom? É isso. É, tudo de bom. Que vocês tenham um lindo início de lua nova. A gente chama Shana Tová, um ano bom para vocês. Que esse aspecto toque o coração de todos, que vocês coloquem o coração para olhar vocês, Tassim Lev, que vocês observem a vida com outros olhos, outro ponto de vista. Todo eclipse no eixo Libra-Áries te dá a oportunidade de você ver de forma diferente. Às vezes o outro tem razão, porque ele te vê de fora e ele fala: pô, você está sendo muito arrogante, muito chata, muito sei lá o quê, não sei o quê. Aí você, não, imagina. E aí, em vez de brigar, escute o outro, reflita, converse a respeito, medite a respeito, leve isso para o teu espaço que você considere um espaço terapêutico, seja com amigos, com a família ou com um profissional, para que você aproveite esse eclipse e cresça com o pulsar do universo. O universo está dando para a gente essa grande oportunidade, tá bom? Realmente é olhar para dentro. O nó do norte em Áries, o nó do sul falando das relações antigas, o nó do sul trazendo duas formas de eclipse: a Lua eclipsando o Sol, Lilith eclipsando o Sol, Mercúrio junto, e aproveitando que a Lua está distante no apogeu, as emoções são menores. Aproveitando que o Saturno está na primeira casa, busque atitudes concretas. É isso. Tem muita coisa para falar. Fica aqui um beijo, tudo de bom. É isso aí, tá?